Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje vamos aqui para a nossa aula 21, né, na disciplina de instrumentação industrial. A gente vai falar sobre sensores de força, células de carga e sensores de torque, tá? E para a gente poder ilustrar, vamos colocar o nosso problema da aula aqui, né, que é o seguinte. Aqui está ilustrado o processo de lingotamento, né, do basculamento de uma panela de basculamento de ferro-liga, tá? Isso aqui foi até um projeto que eu participei. Essa parte em azul aqui, a panela, ela é colocada nesse dispositivo aqui basculante, né? A gente vê que tem dois cilindros aqui para travar a panela, um cilindro para bascular. Então isso aqui tudo vai girar para bascular o ferro, mais ou menos da forma que é feito aqui, né? Para montar esses blocos aqui com as placas de ferro-liga. E aqui a gente tem um problema que é o quê? Como é que eu posso medir a quantidade de ferro-liga que eu estou basculando, né? Porque aqui eu precisava colocar uma certa quantidade de material em cada placa de forma que ficasse mais homogêneo. E mais um detalhe, por que é que a panela aqui, ela variava o peso de acordo lá com a nossa indicação, né, quando começava o basculamento? A gente, até o final dessa aula, vai conseguir responder essas duas perguntas, tá bom? Tudo bem. Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre medição de força, tá? E um elemento que é bastante utilizado na medição de força é o extensômetro, que é também chamado de strain gauge, tá? O que é o extensômetro? O extensômetro é um elemento, que são esses dois aqui, ó, que ele vai gerar uma variação de resistência ohmica, né, ou variação de resistência elétrica, quando você submeter ele, por exemplo, à deformação, tá? Então, toda vez que ele sofreu um estreitamento aqui na seção transversal dele, nessa área aqui, ele vai, nos terminais, mostrar uma variação de resistência. Essa resistência ela vai aumentar ou diminuir de acordo se ele está sofrendo uma extensão ou compressão, tá certo? Essa fita aqui ela é muito pequena, tem uma espessura bem pequenininha, tá? E a fita que eu falo são essas lâminas aqui. E ela é colocada sobre um adesivo plástico aqui para poder ser fixada no local. Então ela é colada no material que você quer fazer essa medição de força, tá? E deve ser montada de acordo com o sentido de orientação e direção dos condutores, que é dado na placa aqui, igual tá mostrado, tá certo? Aqui tem um exemplo, né, da direção da sensibilidade dela, então toda vez que nesse sentido ela sofreu uma expansão ou contração, ele vai variar a resistência e a gente consegue medir aqui pelos terminais de cobre. Essa área aqui que está fazendo como se fosse um zigue-zague é a resistência, tá? E essa área amarela aqui é a base isolante. Eu tenho aqui um exemplo, né, de um extensômetro. Repare que ele é bem pequeno, não sei se a gente vai até conseguir focar ele aí certinho, mas aqui embaixo, essas duas aqui, são os terminais para fazer a conexão, né? Ele nem está com os cabos terminais. E aqui na parte de cima, ele tem aqui os fios resistivos, tá certo? Então, esse aqui é um exemplo de um extensômetro bem pequeno que ele tem que ser colocado no material ou no elemento que você quer medir, tá certo? Tudo bem. Essa liga, ela geralmente a liga que ele utiliza é uma liga de resistividade alta, tá certo? Por exemplo, o Constantan, que é uma liga de níquel e cobre, 45% níquel e 55% cobre, ou uma outra liga também de níquel e cromo, que é chamada de nicromo, tá? Ele permite obter resistência padrão de 60, 120, 240, 350, 500 e 1 kΩ. Essa que é a resistência que vai variar a partir disso, tá? Os extensões eles podem ser de dois tipos. Esse que eu mostrei para vocês, ele é uniaxial, ele mede apenas uma direção, tá certo? É o que está mostrado aqui. E a gente tem alguns extensômetros que são bastante utilizados na indústria civil para fazer teste de carga, compressão, tração. São chamados de rosetas, tá? Que é basicamente o que? Eles conseguem medir em três direções porque ele utiliza três extensômetros uniaxiais, né? No mesmo então, a mesma montagem, tá? Então, aqui você consegue medir a força em diferentes direções, tá certo? Então, eles podem ser desses dois tipos. Tudo bem. E um outro elemento que a gente tem aqui são as células de carga, né? Célula de carga, ele é utilizado para medir
peso, que peso para a gente é força, né? O próprio peso, ele é uma força que a gente consegue medir com a célula de carga. O que é a célula de carga? É uma estrutura, que eu estou mostrando aqui, mecânica, tá? Que ela é planejada para poder se deformar, gerando um sinal de saída linear à carga aplicada, que no caso é o peso, tá? E como é que ela faz isso? A célula de carga ela pode ser de vários tipos, pode ser capacitiva, pode ser eletromagnética, utilizar elemento piezoelétrico, inclusive string gauge, que é o mais comum, tá? Utilizar esse elemento que a gente acabou de estudar aqui. E na maioria das vezes a célula de carga utiliza justamente o string gauge, tá? Aqui a gente tem um exemplo de uma célula de carga capacitiva, deixa eu colocar aqui no vídeo para a gente conseguir ver. Então aqui tem um exemplo, né, da célula de carga capacitiva. Então, basicamente um capacitor que tem uma certa capacitância. Quando eu aplico uma carga, ele vai alterar a distância entre as placas, né? E se altera a distância entre as placas, ele vai alterar a capacitância, que aí vai ser proporcional ao peso, tá? Ou também pode ser utilizando string gauge. Quando aplica aqui, vai alterar a resistência, igual a gente viu, né? Então, um medidor ohmímetro, um ohmímetro, né? Resistivo, consegue mostrar para a gente qual que é a carga aplicada, tá certo? Então, aqui a gente tem dois exemplos, né? A célula de carga capacitiva e a célula de carga utilizando o string gauge. E aqui todos esses são montagens diferentes de células de carga, tá? Igual a gente falou, geralmente a célula de carga mais comum é formada por extensômetros, são 4 extensômetros, tá? Ligados por meio de uma ponte de Wheatstone. E o que acontece? Ele geralmente é montado aqui numa barra, tá? Aqui é aplicado o peso, igual está mostrando na figura. Quando eu aplico o peso aqui na ponta, ele vai deformar. É lógico que aqui está exagerado, né? Para a gente conseguir ver essa deformação. Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro extensômetros colados aqui na superfície, tá? Então, eles vão se alterar aqui, alguns fazendo a compressão, que é esse caso, e outros fazendo o alongamento, ok? E isso aqui ligado numa ponte de Wheatstone vai me gerar um sinal elétrico proporcional ao peso aplicado, tá certo? A ligação de ponte de Wheatstone também ela consegue evitar os efeitos de temperatura, porque tem como eu compensar. Aqui está mostrando, né, como é que é a ligação. Então, eu tenho uma, duas, três, quatro resistências. A gente alimenta ela por duas pontas, que no caso aqui está mostrando o circuito. Duas pontas para alimentar. Aqui são diferentes circuitos. E nas outras duas pontas eu vou pegar o sinal para o meu circuito comparador, tá? Isso aqui ele pode ser feito de diferentes formas, né? O que a gente fala de 1/4 de ponte, quando eu coloco só um string gauge, tá? Na B aqui a gente tem meia ponte com dois string gauge do mesmo lado esquerdo, né? Aqui a gente tem um duplo 1/4 de ponte ou ponte diagonal, com os string gauge colocados aqui na diagonal, tá certo? E aqui a gente tem o que a gente chama de ponte completa, no qual eu utilizo 4 string gauges, ok? Então essas são as montagens mais comuns para célula de carga. E aqui tem uma animação mostrando, né? Aqui a primeira coisa que a gente tem que entender os 4 string gauges, as 4 resistências montadas aqui na haste, né? À medida que eu vou aplicando, a gente vai tendo aqui uma compressão ou extensão desses string gauges, tá? Aqui está mostrando o que vai acontecer, no caso aqui com R2 e R4, e R1 e R2 no circuito elétrico, né? Então, igual a gente falou, duas pontas do circuito, daqui é uma ponte de Wheatstone, ele vai ser alimentado e nas duas pontas eu vou fazer a medição de tensão. O circuito, quando ele está em equilíbrio, quando não tem tensão aplicada, a gente vai ver que a tensão aqui no meio ela é zero, tá? Então, na condição normal não há tensão e à medida que eu vou aplicando a carga, vai aparecendo a tensão aqui na ponte de Wheatstone. Aqui tem a fórmula da tensão de saída, né? No caso, quando a gente estiver aplicando aqui 10 volts, que é a tensão de alimentação. E aqui o string gauge, né? Quando o string gauge está estendendo e quando o string gauge está fazendo a compressão, a gente vai medir, isso aqui vai gerar uma variação de resistência elétrica, e essa variação de resistência elétrica eu transformo em tensão, né, aplicando uma fonte de tensão constante aqui, ok? Tudo bem.
A ligação de uma célula de carga, eu tenho até aqui uma célula de carga também, tá? Então, isso aqui é uma célula de carga, como a gente pode ver. Eu tenho aqui 4 furos para poder anexar, né, o elemento que eu quero medir, por exemplo, uma balança. Então, eu venho e faço os parafusos aqui para colocar a base da minha balança. Aqui eu tenho os 4 cabos, tá? O vermelho e o preto é para alimentação, que a gente chama de excitação, e os dois aqui para a gente poder pegar o sinal, o verde e o branco, tá? Então, esse aqui é um exemplo de célula de carga. Repare que ele tem uma coisa colada aqui em branco, né? Que é justamente os string gauges, tá certo? A ligação ela pode ser a 4 fios, que é o caso dessa célula de carga aqui, ela é mais simples, então a ligação a 4 fios se alimenta aqui, 2, excitação positiva e negativa, e 2 para pegar o sinal, tá? Essa é a mais simples. Você poderia ter uma ligação um pouco mais precisa, a 6 fios, que ela vai acrescentar 2 fios paralelos, chamados de sense mais e sense menos, ou sensor mais, sensor menos, que é para medir a tensão de alimentação que está chegando diretamente no circuito. Então, repare que esse cabo aqui, ele simplesmente está ligado, basicamente em paralelo aqui, com o cabo de excitação. Por quê? Porque aqui a gente consegue compensar a queda de tensão que tem no cabo. Por exemplo, eu estou alimentando aqui a minha ponte de Whitson. Eu sei que esse cabo ele tem uma resistência. Então, se ele tem uma resistência e vai gerar uma corrente, vai gerar uma queda de tensão na resistência do cabo, ok? Vamos falar, por exemplo, de 1 volt. Tudo bem. Se eu meço aqui de volta, eu vou ter basicamente a mesma queda de tensão no meu cabo sense, ou cabo sensor, tá? Então, 1 volt. Então, se eu estou alimentando aqui com 10 volts e aqui eu estou medindo 8 volts, significa que em cada um desses cabos eu estou tendo uma queda de 1 volt. Então, eu consigo fazer a compensação dessa queda de tensão no cabo, tá? Então, isso torna a medição um pouco mais precisa. O ideal para a gente poder utilizar células de carga, né, utilizar quando vai fazer a medição pelo menos 3 células de carga, tá? Para distribuir a carga mais uniformemente. E para ligar, aqui no caso a gente está mostrando o exemplo com 3, né, a ligação. Essa ligação é feita no que a gente chama de caixa de junção, que é um dispositivo que é preparado para receber os cabos das minhas células de carga e gerar um único sinal de saída, tá? Então, esse aqui é a junction box ou caixa de junção, ou ainda a summing box, que o pessoal chama, tá? Então, basicamente, ela vai fazer a ligação em paralelo aqui, tá? Só para facilitar o manuseio dos cabos aqui, para a gente não ter que manusear 3 ou 4 cabos ao mesmo tempo. Então, o mais comum é isso, né? O mais comum aqui, no caso, para você estar fazendo a medição de um silo, você vai colocar lá 4 células de carga, um em cada ponta, e o silo equilibrado ali em cima da célula de carga para fazer a medição. As células de carga elas podem ser de vários tipos, tá? Se tem célula de carga que a gente chama, essa aqui é a mais comum, do tipo G, ok? Que é inclusive o modelo que eu tenho aqui, tá? Então você tem várias capacidades, 1 a 2 kg, 300 a 500, 5 a 30, células de carga do tipo H, S, Z, L, I, ok? E os principais critérios para a gente poder especificar uma célula de carga, né, são o quê? Primeiro, qual é a capacidade nominal, ou seja, qual é a força máxima que essa célula de carga ela vai medir, tá? Um outro parâmetro muito importante também é a sensibilidade. A sensibilidade ela é dada em milivolts por volt. Como é que funciona isso? Isso aqui geralmente fica a sensibilidade de uma célula de carga entre 2 e 3 milivolts por volt. Para a gente entender isso, a gente tem que pensar primeiro na carga nominal, né, na capacidade nominal. Se uma célula de carga ela tem uma capacidade de 30 kg-força, e uma sensibilidade de 2 milivolts por volt, isso significa o quê? Que quando você aplicar 30 kg força com uma tensão de entrada de 10 milivolts, ele vai dar aqui, para a capacidade máxima dele de 30 kg força, 10 vezes 2 milivolts vai dar 20 milivolts, tá? Então, quando tiver aplicado uma carga de 30 kg forças e uma alimentação de 10 volts, você vai ter 10 vezes 2 milivolts, 20 milivolts, tá? Se a carga aplicada nessa célula de carga for de 15, a metade. Você vai ter uma tensão de saída de 15 milivolts. E assim por diante, tá? Então, para o valor nominal aqui da célula de carga, quando aplicada a tensão nominal também, ele vai pegar a sensibilidade vezes a tensão nominal aplicada na saída da célula de carga, tá bom? Outro parâmetro que tem também é o tempo de pesagem, né? Porque você tem um tempo para poder estabilizar ali para fazer a medição.
Esse é um parâmetro importante também para a gente visualizar. Um outro parâmetro para a gente especificar a célula de carga é a precisão, né, que é o erro máximo que é admitido. Aqui a precisão é dada em divisões de acordo com a capacidade nominal. Então, quando eu falo, por exemplo, de 1000 divisões, significa que seria 0,01% da capacidade nominal da célula de carga. Essa seria o erro máximo permitido aqui, tá bom? Então, 1000 divisões seria 0,01%, 100 divisões seria 1% e assim por diante. Muito bem. E, por último, uma coisa que é importante a gente especificar também é o ambiente que essa célula de carga vai trabalhar, né? Se for um ambiente muito agressivo, muito úmido, a gente tem que verificar o grau de proteção, né? A gente já falou sobre isso, grau de proteção IP. E deve evitar também o uso em ambiente que tem muita vibração, porque vibração gera força, né? Se tem uma vibração ali, você está medindo força, aquilo logicamente vai atrapalhar a sua medição de peso ali e por conta também do fenômeno de ressonância, que ele pode entrar numa frequência ali que vai gerar altas oscilações, tá? Gerando um fenômeno de ressonância, tá certo? Muito bem, algumas características aqui da nossa célula de carga, né? A célula de carga ela tem baixo custo, tá? Ela é bem linear, então ela tem excelente linearidade. É muito precisa, a célula de carga, ela tem alta precisão, você consegue fazer aí, a gente falou, com precisão de 0,1% da capacidade nominal, e pode ser utilizada tanto para medir pressão, né? Pressão é uma força sobre uma área, própria força ou até mesmo aceleração, tá certo? Aqui tem alguns exemplos, né, de medições com célula de carga. A gente pode utilizar a célula de carga num silo para medir o peso de um silo, tá certo? Bota a célula de carga aqui nos apoios, a caixa de junção e o indicador. É muito utilizado em balanças, tá? Tanto balanças rodoviárias quanto balanças comerciais. Aqui tem um exemplo com 4 células de carga aqui aplicada na caixa de junção e indicador, numa balança rodoviária, e também esteiras transportadoras, né? Quando a gente quer medir o peso ou mesmo a vazão, a gente viu que para medir vazão máxima eu preciso de uma balança, então é também utilizado célula de carga, tá? Tudo bem, essa foi a primeira parte do vídeo, eu vou cortar aqui para não ficar muito grande. Na segunda parte a gente vai falar sobre os dispositivos piezoelétricos e os medidores de torque, tá bom? Muito obrigado e até lá.